Oi, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre os testes imunocromatográficos para identificação de drogas. Então vamos falar um pouquinho como que esse teste é realizado e quais são as possíveis drogas que podem ser identificadas por ele. Eu escolhi essa marca, uma marca de um teste, eu vou até mandar para vocês a bula desse teste, porque é um teste que nós temos ele feito no laboratório da Unicentro, por isso a gente vai se basear nele, mas a maioria dos testes está embasado na mesma técnica, beleza? Então, são testes que utilizam urina e são testes de screening ou triagem. Então, primeiramente, o teste imunocromatográfico é um teste de imunoensaio, onde nós utilizamos antígeno e anticorpo. É um teste de screening, como eu falei, é um teste de triagem, que vai avaliar qualitativamente qual droga pode estar presente na urina. É um teste muito rápido e ele pode detectar tanto a droga quanto metabólitos da droga, depende muito da droga que nós vamos analisar. Esse teste que eu coloquei aqui para vocês, essa marca, consegue identificar aí uma gama enorme de drogas, Nós conseguimos identificar anfetamina, barbitúricos, também conseguimos identificar benzodiazepínicos, cocaína, metanfetamina, morfina e opioide. Também vamos conseguir identificar o THC, que vem da maconha. Eu vou falar sobre as principais, só para relembrar, porque muitos a gente já viu, alguns a gente não viu ainda, mas vai ver futuramente. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma das drogas, quanto tempo ela fica na urina, e até um pouquinho sobre os sintomas. É claro que a gente já viu bastante sobre isso, mas só para relembrar vocês, e já serve aí como uma aula de revisão, Que nós vamos ter prova, entre aspas, Vamos ter questionário semana que vem, e daí já serve aí como revisão para vocês. Então, vamos começar falando da anfetamina. A anfetamina a gente falou nessa aula de ontem, É uma droga que atua no sistema nervoso central, vai aumentar o estado de alerta, vigia, aumenta a energia, dá a sensação de euforia para a pessoa e também, ela diz que sente um bem-estar. Essa anfetamina tem uma grande utilização por caminhoneiros para rebite. Então, esse teste para anfetamina é realizado também nos laboratórios para avaliar aí aquele exame toxicológico do caminhoneiro, vocês provavelmente já ouviram falar, é feito com o teste de triagem, então avalia, se não tiver presença, você pode dizer que a pessoa não utilizou aquela droga. Então, pode fazer esse teste por triagem. E é comum e é feito em vários laboratórios no país para poder dizer que o caminhoneiro está apto a dirigir o caminhão que não está fazendo a utilização dessa droga. E vocês sabem, até nós tivemos um caso bem terrível aí descendo a serra para Santa Catarina, esses dias que o caminhoneiro bateu no motoqueiro e andou com a moto arrastada por muitos e muitos quilômetros e acredita-se que ele estava sob efeito de anfetamina. Então, nós sabemos que é um prejuízo muito grande socialmente falando. A anfetamina, ela tem uma duração, lembra que eu falei para vocês que dependia do anfetamínico, tinha a diferença. A anfetamina mesmo, ela tem uma duração de efeito de 2 a 6 horas. E ela vai permanecer na urina 3 horas após a administração, aparecer na urina 3 horas após a administração e vai permanecer na urina por até 48 horas. Então, serve muito bem como teste de triagem, mas também se a pessoa que utiliza ficar um tempo sem consumir e depois for fazer o teste, muitas vezes não vai aparecer, Então, é um teste de triagem, mas
às vezes eles tentam burlar o teste, ficando sem utilizar a droga por mais de 48 horas e daí não aparece na urina. A metanfetamina, ela também, né, faz parte dos... Vai dar a sensação de inquietação, de alerta, mas também dá uma sensação maior de alucinação, maior de arritmia, tem um efeito colateral maior que a anfetamina falada anteriormente. Ela pode ser administrada tanto por infusão oral, nasal, como intravenosa, e a duração do efeito dela leva de 2 a 4 horas. Depois do consumo, 43% dela vai ser eliminada pela urina. Nas primeiras 24 horas, né, nós conseguimos aí observar uma concentração de 0,5 a 4 miligramas por litro de urina quando a metanfetamina é consumida por via oral. O outro anfetamínico conhecido é o MDMA. Nós falamos um pouquinho dele na aula passada. O nome, né, dele é metilenodioximetanfetamina. Então, ela vai ser uma droga muitas vezes conhecida como pílula do amor, porque gera uma sensação de amor, amizade, altera o humor da pessoa, principalmente porque ela vai atuar liberando muita dopamina. Lembram que eu falei para vocês na aula passada? Vai ter um efeito que aumenta a pressão arterial, tem um estado de alerta, mas também ao mesmo tempo a pessoa fica paranoica, tem insônia e pode ter hipertermia. Ela é consumida na forminha aí de balinhas, né, por via oral, ou pode ser utilizada por via intravenosa. O início do efeito leva 30 minutos quando utilizado por via oral, por via intravenosa leva menos de 1 minuto. E a duração vai de 2 a 3 horas. 65% desse MDMA vai ser excretado na urina pela forma inalterada e pode ser detectado até 3 dias após a utilização na urina. Outra droga que pode ser identificada na urina por esse kit são os barbitúricos. São medicamentos utilizados principalmente como anticonvulsivante, por ter efeito sedativo no sistema nervoso central, mas eles são medicamentos que têm pequena margem de segurança. Ou seja, essa pequena margem de segurança faz com que o medicamento tenha uma toxicidade e um efeito muito próximo, né? A dose tóxica e a dose efetiva é muito próxima, né? Venho lembrar aí de vocês novamente do índice terapêutico. Então, o índice terapêutico dos barbitúricos é baixa e por isso ela não é tão utilizado hoje em dia. Ah, professora, mas eu conheço um monte de pessoas que utilizam fenobarbital como anticonvulsivante. Sim, ele é utilizado, mas a maioria não por causa desse índice terapêutico. O fenobarbital ainda tem um índice terapêutico um pouquinho maior que outros medicamentos barbitúricos. Mas nós conseguimos observar também a presença de barbitúricos nesse kit. A buprenorfina também pode ser observada na urina através desse kit. Então, a buprenorfina é um opioide analgésico e muitas vezes é utilizada como droga de abuso. Então, às vezes pode ser necessário a pesquisa dela na urina. Ela é administrada atualmente por via intravenosa, intramuscular, sublingual e também através de adesivos transdérmicos. É muito utilizada como analgésico e principalmente para pessoas que estão com câncer, que estão sofrendo com uma dor intensa. Então, ele é bem indicado, porém, né, como é um opioide, pode causar dependência e também pode ser utilizado de forma ilícita. Nós vamos observar que na urina, 27%
da buprenorfina vai ser eliminada dessa via e vai estar presente ali por vários dias. Os benzodiazepínicos também podem ser detectados na urina. Então, os benzodiazepínicos são medicamentos muito utilizados, principalmente para tratamento de ansiedade, tratamento de insônia, como sedativo também. Mas nós sabemos que muitas pessoas acabam se tornando dependentes desse medicamento e muitas pessoas acabam utilizando uma dose excessiva desse medicamento, tendo um abuso, na dose. E a pessoa vai ter um comportamento muito parecido com a pessoa alcoolista, com efeito do álcool. Nós sabemos que o metabólito comum dos benzodiazepínicos, que são vários, alprazolam, diazepam, orazepam, midazolam, eles vão ter como metabólito comum o oxazepam. O oxazepam ele vai ser detectado na urina por até uma semana e vai ser utilizado então como marcador para o abuso, quando a pessoa utiliza uma droga, essas drogas de forma excessiva, e como tem esse efeito até no comportamento alcoolista, pode até se envolver, por exemplo, num acidente e ser necessário a pesquisa desse marcador para saber se ela estava sob efeito de droga, por exemplo. A cocaína, como eu falei para vocês na aula passada, também é uma droga que vai ser observada por imunocromatografia. A cocaína, ela vai estar na urina poucas horas após o uso e pode permanecer aí por alguns dias na urina. Nós vamos detectar a benzoilequigonina, que é o produto de degradação da cocaína. Então, ela vai degradar, a cocaína vai ser metabolizada pelo fígado e vai ser transformado em benzoilequigonina. Eu falei sobre isso para vocês, qualquer coisa deem uma olhada na aula teórica que eu mostrei lá como que ela é biotransformada. E ela vai ser detectada na urina por 2 dias ou até mais facilmente. Mas a gente quer saber se essa pessoa tem uso crônico. Daí faz o teste no cabelo, você já deve ter ouvido falar, e daí vai ser feita uma pesquisa diferente, não é igual essa daqui. Eu vou ainda entrar em detalhes com vocês sobre isso, utiliza outras técnicas para identificação. A morfina e os outros opiáceos, como codeína e heroína, também podem ser detectados por essa técnica. Eu vou dar uma aula de opiáceos na semana que vem, depois do questionário, e vou falar para vocês um pouquinho do mecanismo de ação e também do efeito tóxico desses opiáceos. A morfina ela é muito utilizada na farmacologia, para dor moderada, grave, principalmente em pacientes com câncer. E nós temos aí a administração da morfina por via intravenosa e também comprimido, mas os outros opiáceos muitas vezes são utilizados através de cigarro, de opiáceo, podem ser utilizados por via intravenosa, intramuscular e via oral. Nós temos observando, assim como efeito, a constrição da pupila, constipação, é muito comum, pessoal, a constipação, até em pacientes que têm câncer, eles relatam, que estão tomando morfina, relatam essa constipação, retenção urinária. A morfina, até eu vou abrir um parênteses aqui para falar um pouquinho sobre ela. A morfina, ela é muito utilizada em pacientes com câncer, como eu já falei várias vezes, mas ela é bem indicada para pacientes que têm câncer de próstata. Quando o paciente tem câncer de próstata, ele já tem uma retenção urinária grande. Daí toma morfina, tem uma retenção maior ainda. Então, assim, é bem complicado, mas pelo menos o paciente não está sentindo dor e isso é bom, Mas nós temos, é claro, outros medicamentos que podem ser utilizados para dor, porém os opiáceos são os que mais vão ter efeito, na dor grave, digamos assim.
Também como efeito colateral nós temos náusea, vômito, hipotermia, sonolência, tontura, apatia, confusão, depressão respiratória, hipotensão e coma. A duração do efeito da morfina é de 3 a 6 horas, mas muitas vezes, depende muito da dor do paciente. Então, muitas vezes o médico indica de 4 em 4 horas, tá? Para poder diminuir bem a dor. A morfina ela vai estar presente na urina numa concentração, tanto a morfina quanto outros opiáceos, vai estar presente na urina numa concentração de 2 a 12%, sendo que a morfina ela vai estar na forma inalterada. E ela pode apresentar-se na urina por até uma semana. A metadona é um outro opioide muito utilizado no tratamento de tóxico-dependentes. Ele tem um efeito analgésico e sedativo, pode ser administrado por via oral, intravenosa e intramuscular e tem uma ação que varia de 12 a 24 horas. 50% da metadona vai ser secretada na urina na forma inalterada e vai estar presente aí na urina a partir por até 24 horas ou mais, Depende muito da dose utilizada e do metabolismo do paciente. A oxicodona também é um opioide, é utilizado para dor moderada e grave, tem como efeito, sonolência, tontura, fraqueza, letargia e confusão e pode levar, nós temos caso de overdose. Então, é algo muito comum, muitas pessoas aí utilizam até de forma errônea esse medicamento e pode, a partir da overdose, ter letargia, coma, flacidez muscular, depressão respiratória grave, hipotensão, parada respiratória e morte. A oxicodona vai ser eliminada tanto na urina como nas fezes. A fenciclidina também é uma droga de abuso e é conhecida como pó de anjo, poeira da lua, EA2148, tem vários nomes. Ela pode ser administrada por insuflação pulmonar, nasal, ingestão intravenosa ou por forma oral. E tem um efeito de 2 a 4 horas, aquele efeito de euforia. Porém, o efeito de psicose da droga pode durar semanas. Então, é uma droga bem perigosa. Essa droga vai ser eliminada na forma inalterada de 30 a 50% na urina por até 72 horas. 2% vão ser secretados nas fezes. Quando é utilizada por via intravenosa, a excreção da urina e das fezes pode durar por 10 dias a presença dessa droga se utilizada na forma intravenosa. O propoxifeno também é um medicamento opioide que é utilizado para aliviar a dor, mas muitas vezes ele é utilizado com efeito de overdose, utilizado numa concentração muito grande. Ele tem como efeito a depressão do estupor, é quando a pessoa não tem nenhum movimento praticamente, vai ter um efeito como depressão respiratória e também vai poder levar ao coma e morte do indivíduo em caso de overdose. Menos que 1% dessa droga vai ser secretada na urina de forma inalterada. O principal metabólito é o norpropoxifeno e é ele que nós procuramos na urina nesse teste. A meia-vida desse norpropoxifeno é de cerca de 30 horas. Os antidepressivos tricíclicos também muitas vezes são utilizados, de forma excessiva. Então, nós sabemos que o antidepressivo ele vai estimular o sistema nervoso central,
partir do momento que nós tomamos uma grande quantidade desse medicamento, nós vamos ter agitação, confusão, alucinação, hipertonia, convulsão e alteração no eletrocardiograma. A meia-vida desses antidepressivos depende muito do medicamento, podendo durar de algumas horas até alguns dias. 1% desses medicamentos é excretado na urina. E quando detecta o TCA, né, que é o antidepressivo tricíclico, na urina, pode-se saber que foi utilizado como abuso, como droga de abuso. Foi utilizado numa concentração maior do que a dosagem terapêutica, porque é pouca quantidade que é excretada na urina na forma inalterada. Se está sendo detectado, quer dizer que o uso está sendo abusivo desse medicamento. E a maconha também pode ser identificada nesse kit. Então, o que nós vamos identificar nessa urina? Eu falei para vocês na aula, o THC, que é o tetrahidrocannabinoide. Então, nós vamos observar esse composto na urina, que vai estar presente em uma concentração mais ou menos de 30% e vai estar presente na urina por até 72 horas. Né? Maconha, já falei para vocês, ela atua como depressor do sistema nervoso central e é considerado uma droga de abuso. Como que faz esse teste? Como que é esse teste? Então, nós podemos fazer o teste de dois tipos. Através do método DIP, onde você coloca o kit dentro da urina e nós vamos ter, então, o caminho da urina por capilaridade no kit, ou você pode fazer o teste através do método conta-gotas, onde você coloca a amostra no local indicado e ele vai subir por capilaridade. Então, o teste ele vem assim, é um teste simples, bem parecido com o teste de gravidez, né? Onde você coloca a amostra na região e ela vai subir por capilaridade. Mas como eu falei para vocês, o teste é parecido com o teste de gravidez, mas não é igual. Então, o que acontece? Quando nós fazemos o teste, ele tem lá dentro do teste um anticorpo contra a droga. A droga é o antígeno. Tá? Então, quando ocorre a presença de droga na urina, o anticorpo se liga ao antígeno e não vai se ligar na área teste. Por quê? Porque aqui nós temos outro antígeno que equivale à droga. Quando nós temos grande quantidade de droga, o anticorpo se liga à droga e não marca a região. E quando nós não temos droga, o anticorpo se liga à região e marca a taxinha vermelha, preta, que é aqui. Então, nós vamos ter essa marcação. Diferente do de gravidez, que no de gravidez nós só temos positividade se tiver as duas marcações. Aqui não. Aqui, se não tiver a marcação, quer dizer que deu positivo para a droga. Aqui no controle, nós também temos antígeno, que vai ligar o anticorpo marcado, mas é outro anticorpo, outro antígeno, e vai dar a cor para dizer se o teste funcionou ou não. É um controle, tá? Então, vamos falar de volta para vocês não esquecerem. Quando nós vamos fazer o teste, nesse teste tem um anticorpo marcado. Esse anticorpo marcado vai ser atraído pela droga. Se nós tivermos a droga na urina, a droga vai se ligar ao anticorpo e vai neutralizar aquele anticorpo, e ele não vai conseguir se ligar ao lugar teste, à área teste. Se nós não temos a droga, o anticorpo vai ficar livre, vai chegar na área teste e vai se ligar com o antígeno, ou seja, com a droga
que está nessa região que vai servir como antígeno, tá? Não se esqueçam disso. Coloquei aqui um exemplo para vocês observarem. Nesse exemplo, nós temos negativo no primeiro teste, positivo no segundo, positivo no terceiro, quarto teste negativo, quinto teste negativo e sexto teste negativo. Nesse aqui, foi negativo para todas as drogas. Por quê? Porque nós tivemos o aparecimento de duas faixinhas pretas em todos os testes. E nesse aqui, o teste 1 é negativo, o 2 é positivo, o 3 é negativo, o 4 e o 5 são testes inválidos, porque não apareceu o controle, tem que repetir o teste. E o teste 6 é um teste negativo. Olha, eu coloquei outros kits que também são utilizados com a mesma metodologia. Então, aqui, coloca a urina e observa. Se deu o risquinho na droga, quer dizer que é negativo. Então, por exemplo, se deu o risquinho no THC, negativo para THC. Se deu o risquinho na cocaína, negativo para cocaína. Esse drug screen também, esse é feito com saliva, é um pouquinho diferente, mas a metodologia é a mesma. Se nós temos o risquinho, negativo. Se não tem o risco, positivo. Por exemplo, eu tenho risco em cocaína, tenho risco em THC, mas não tenho risco em benzodiazepínico. O que quer dizer? Positivo para benzodiazepínico. E o que precisa para fazer esse teste? Pouca coisa, né, pessoal? Precisa do dispositivo teste, então da plaquinha imunocromatográfica, precisa da coleta, pode ser urina, no caso da maioria dos testes, ou saliva, como esse último que eu mostrei para vocês, de um timer, porque tem que esperar um tempo para ocorrer a reação e a formação de cor ou não, e também de controles positivos e negativos no laboratório. Então, normalmente, nós utilizamos esses controles como controle de qualidade para saber se os kits estão funcionando. Em relação à coleta, sempre, né, precisa ser coletado um recipiente limpo e as amostras elas devem ser mantidas em um local adequado. Você pode manter essas amostras por 8 horas em temperatura ambiente, por até 3 dias em temperatura de 2 a 8 graus Celsius, né, no refrigerador. E por muito tempo, por meses, se você armazenar a menos 20 graus Celsius. Então, o que acontece normalmente? Você faz o screening, observa a presença e vai... Nossa, tá passando uma moto aqui. Você faz o screening, observa a presença e você guarda a amostra. Manda para um teste mais específico, que eu já vou mostrar para vocês quais são, e guarda aquela amostra no freezer para ter como controle, caso você precise, né, comprovar judicialmente, algo assim, que a pessoa estava sob abuso de drogas, sobre droga de abuso, por exemplo. Então, pode armazenar a menos 20 graus Celsius por um longo tempo. Sempre, pessoal, antes de realizar o teste com esses kits, tem que ler bem o manual, né, a bula que eu sempre falo, porque cada kit muda muito. Então, observe, leiam. Quando for observar o teste, ler de forma independente. Não comparar um teste com o outro, não comparar o efeito que deu, a coloração que deu na cocaína com a coloração que deu na morfina. Cada teste pode ter uma coloração diferente, uma intensidade de cor diferente. Também não se deve comparar a intensidade da cor do controle com a linha teste. Tá? Isso também não se deve comparar. E não
não é desejável interpretar o teste após 7 minutos, porque a coloração pode desaparecer. Em relação às limitações desses testes, como eu falei para vocês, são testes qualitativos, então não são testes confirmatórios, nós precisamos realizar um teste específico para confirmar. Esses testes podem ser adulterados, então tem que observar bem. Muitos deles podem ser adulterados com cloro, com agentes oxidantes. Então, observem, né? Repitam o teste, repitam a coleta de amostra, caso você suspeite que a pessoa tentou adulterar essa amostra. E também precisa se observar a presença de bactérias. Se tiver bactéria na urina, não deve ser realizado o teste, porque podemos ter um resultado falso, um falso negativo ou um falso positivo, dependendo do teste. E como eu falei para vocês, esses são testes qualitativos, não são testes quantitativos. Então, nós precisamos quantificar e também confirmar, porque esses testes podem dar um falso positivo, por exemplo. Então, para confirmar, nós utilizamos cromatografia a gás ou cromatografia líquida acoplada a massas, que é uma das técnicas de identificação mais recomendada atualmente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, até aproveitaram para fazer uma revisão de algumas drogas, né? Semana que vem eu vou passar um questionáriozinho para vocês. Se vocês tiverem dúvida, entrem em contato comigo. Um abraço e até a próxima aula.